Eu estava ali, no altar da igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, o véu colado ao rosto suado, quando o padre fez a pergunta que selaria o meu destino. Em vez de dizer sim, agarrei a saia do vestido branco e corri pela nave central, ignorando os gritos da minha mãe e o murmúrio horrorizado dos convidados, sabendo que acabava de destruir tudo o que a família Mendes construíra em 3 gerações. Lá fora, o sol poente batia nas pedras antigas enquanto eu descia os degraus a toda a velocidade, o coração a martelar no peito, e vi o carro preto estacionado na rua lateral com a porta aberta. Letícia estava ao volante, os olhos escuros fixos em mim, cheios de uma urgência que só nós duas compreendíamos. Entrei derrompante, o tecido do vestido amontoando-se no banco, e ela acelerou antes mesmo de eu fechar a porta. Vai agora, murmurei, ofegante, enquanto as sirenes distantes dos paparazzi começavam a ecoar atrás de nós. Ela não disse nada, apenas apertou a minha mão por um segundo, aquele toque quente que sempre me acalmara nos últimos 3 anos de segredo absoluto. A cidade passava em borrão pelas janelas, o Tejo brilhando ao fundo, os turistas inocentes a tirar fotos, alheios ao facto de que a herdeira da maior empresa de vinhos do Douro acabara de fugir do casamento que salvaria a companhia da falência. O contrato com os Santos, o pai de João, era claro, casamento ou nada. Depois do processo judicial que quase nos arruinara por causa de uma fraude antiga do meu pai, esta união era a única saída. Mas eu não conseguia. Não com Letícia à espera, não depois de tudo o que vivéramos em silêncio. Ela virou para a autoestrada rumo a norte, os dedos firmes no volante. Eles vão atrás de nós, Sofia. O teu pai já deve estar a ligar. Eu sabia. O telemóvel vibrava sem parar na minha mala abandonada na igreja. A família inteira, os sócios, os jornalistas que cobriam o casamento do ano, todos iam querer sangue. Mas naquele momento só conseguia olhar para ela, para o perfil decidido, para a mulher que eu amara em quartos escondidos de hotéis do Porto, em vinhas desertas ao anoitecer. 3 anos a fingir que éramos apenas condutora e passageira ocasional. 3 anos de não posso e um dia talvez. Agora, o dia chegara e o preço seria brutal. O carro entrou na A1 e o silêncio entre nós pesava como chumbo. Eu pensava no rosto de João no altar, na expressão traída, na forma como o pai dele, o magnata dos supermercados, ia retaliar. A empresa Mendes Vinhos estava à beira do abismo, sem o investimento dos Santos, as dívidas do processo iam engolir-nos. E eu, a filha única, tinha sido o sacrifício escolhido. Mas correr para Letícia não era fuga, era sobrevivência. Para onde vamos? Perguntei finalmente. Ela sorriu de lado, aquele sorriso que me fazia esquecer o mundo. Para o sítio onde ninguém nos procura. Pelo menos por agora. O sol desapareceu no retrovisor e, pela primeira vez em meses, senti que respirava. Mas o telefone parou de tocar e isso assustou-me mais do que os gritos na igreja. O silêncio dos poderosos era sempre o prelúdio da tempestade. O primeiro telefonema chegou quando passávamos por Coimbra. Era a minha mãe, a voz tremendo de fúria contida. Sofia Mendes, o que é que tu fizeste? O Dr. Santos já falou com o advogado. Vão processar-nos por incumprimento de contrato. Milhões, percebes? Milhões que não temos. Desliguei sem responder, o peito apertado. Letícia olhou de relance, mas não disse nada, sabia que eu precisava de processar. A rádio, sintonizada num canal de notícias, deu o golpe seguinte: escândalo no mundo dos vinhos do Douro. A herdeira Sofia Mendes fugiu do altar em Lisboa, deixando o noivo João Santos à espera. Fontes próximas da família falam em colapso iminente da Mendes Vinhos, após o processo judicial que já custou milhões. Eu fechei os olhos. Como é que já sabiam? Alguém na igreja filmara, claro. As redes sociais iam explodir. Letícia parou numa estação de serviço perto de Aveiro, comprou água e sanduíches e sentou-se ao meu lado no banco de trás por um minuto. Eles vão descobrir sobre nós, disse ela baixinho. Alguém sempre soube. O motorista anterior viu-nos uma vez no Douro. Eu neguei com a cabeça, mas o medo já me consumia. A empresa era tudo para o meu pai, as vinhas centenárias, as exportações para a China, o nome que o avô construíra.
E agora eu destruíra o acordo que nos salvaria. O segundo telefonema foi do advogado da família. Sofia, regressa agora. Podemos negociar. O João perdoa. Mas se não voltares até amanhã, o processo começa. Danos morais, perdas financeiras, tudo. Desliguei outra vez. Letícia apertou o volante com mais força. Tu não voltas, pois não? A pergunta pairou entre nós como uma sentença. Eu queria dizer que sim, que escolheria a empresa, a família, a segurança. Mas olhar para ela, para a mulher que me ensinara a amar sem medo, que me abraçara depois de cada discussão com o meu pai, tornava impossível mentir. Chegámos a um pequeno apartamento alugado em Matosinhos ao fim da tarde. Letícia tinha-o preparado há semanas, caso isto acontecesse. As paredes eram brancas, anónimas, mas na mesa havia uma garrafa do nosso vinho favorito do Douro, aquele que bebemos na primeira noite em que nos beijamos. O noticiário da noite abriu com a nossa cara, foto minha no altar, foto dela ao volante num evento antigo. Rumores de uma relação secreta com a condutora particular. Como? Alguém vazara. O meu telemóvel tocou de novo, o meu pai desta vez. Se não voltares, consideras-te morta para mim. A empresa vai à falência e tu serás a culpada. Pensa bem, Sofia. Desliguei e atirei o aparelho para o chão. Letícia abraçou-me sem palavras. Naquela noite, deitadas no sofá cama estreito, ouvimos as ondas do Atlântico lá fora e soubemos que a guerra acabara de começar. A imprensa já acampava à porta da sede em Lisboa. Os Santos emitiram um comunicado exigindo indemnização de 15 milhões de euros. E eu, pela primeira vez, percebi que proteger Letícia significava destruir o legado da minha família. Ou o contrário. A escolha era minha e matava-me por dentro. Escondidas em Porto durante 3 dias, o mundo lá fora parecia outro planeta. Letícia saía só para comprar comida, sempre com boné e óculos escuros, enquanto eu ficava no apartamento a ver as notícias no computador. Herdeira desaparecida, Mendes Vinhos em queda livre. As ações caíram 20% num dia. O meu pai deu uma entrevista desesperada, dizendo que eu estava confusa e que voltaria ao meu juízo. Confusa. A palavra ardia. Letícia voltava com pão fresco e queijo, sentava-se ao meu lado e perguntava: ainda queres isto? Eu posso desaparecer. Dizes que foi um erro, que eu te manipulei. Eu olhava para ela e via o preço que já pagava, o emprego perdido, a reputação de condutora infiel espalhada por toda a parte. A família dela, humilde em Braga, já recebia chamadas anónimas. Não, respondia eu sempre. Tu ficas. Mas à noite, sozinha no duche, chorava. Proteger-me significava voltar, casar com João, salvar a empresa. Proteger Letícia significava assumir tudo e ver o mundo cair. O quarto telefonema veio do advogado dos Santos. Temos provas de que a relação com a condutora começou antes do noivado. Se não regressares, divulgamos tudo. Chantagem pura. Letícia ouviu e ficou pálida. Eles não podem fazer isso. Podiam. Eu sabia que podiam. Passeámos pela ribeira ao anoitecer, disfarçadas, de mão dada nas sombras. O Douro brilhava ao longe, recordando as vinhas onde nos conhecemos, ela contratada como condutora temporária para uma prova de vinhos privada. Um olhar, um sorriso, e o resto aconteceu em segredo absoluto. Agora o segredo matava-nos. De volta ao apartamento, o meu telemóvel, novo, anónimo, tocou. Era a minha irmã mais nova, pai teve um ataque cardíaco leve. Dizem que é stress. Sofia, volta. Por favor. O golpe baixo. Eu desliguei e abracei Letícia com força. Não posso perder-te também. Ela beijou-me a testa. Então escolhe. Mas escolhe sabendo o preço. Naquela noite decidimos ir mais para norte, para uma casa de família abandonada perto de Guimarães. O isolamento ajudaria.
Mas o isolamento também ampliava as vozes na minha cabeça: ser covarde e salvar a empresa, ou ser corajosa e perder tudo. Letícia adormeceu primeiro, o braço sobre a minha cintura. Eu fiquei acordada, a ver o teto rachado, sabendo que cada hora que passava sem voltar tornava a minha escolha irreversível. A pressão crescia como uma corda ao pescoço: família, dinheiro, nome, futuro. E no centro de tudo, o amor que eu não conseguia e não queria negar. O escândalo explodiu na quarta manhã. Uma foto antiga nossa, tirada por acaso numa vinha ao pôr-do-sol, apareceu em todos os tabloides digitais: Letícia e eu a beijar-nos atrás de uma pipa de vinho. O segredo lésbico da herdeira Mendes. Os títulos eram cruéis. O telefone do apartamento tocou sem parar: jornalistas, ameaças, até um ex-colega a dizer que a sede estava cercada por repórteres. Letícia fechou as cortinas. Temos de sair daqui. Saímos de carro à pressa, mas os paparazzi já sabiam. 2 motares seguiram-nos pela estrada secundária. Letícia acelerou, as mãos firmes, mas uma curva mal calculada fez o carro derrapar. O impacto contra a barreira de proteção foi leve, só amolgou o para-choques, mas o susto paralisou-me. Sangue no meu lábio de ter mordido. Letícia parou no acostamento, tremendo. Estás bem? Eu assenti, mas por dentro gritava. O acidente foi filmado por um drone que nos seguia. Mais uma notícia: fuga lésbica termina em despiste. A família Santos emitiu novo comunicado: o processo subia para 25 milhões. O meu pai publicou um vídeo: a minha filha foi manipulada. Exijo que regresse e desminta tudo. Desminta. A palavra doía mais que o golpe no carro. Escondidas num hotel barato em Braga, vimos as redes sociais em chamas. Hashtags Traição Mendes e Lesbian Scandal trending. Comentários brutais sobre Letícia, caçadora de fortunas, destruidora de famílias. Ela lia em silêncio, os olhos marejados, mas não chorava. Eu aguento. Tu é que tens de decidir se aguentas perder tudo. Nessa noite, confrontámo-nos pela primeira vez. Se eu disser que foi um erro, que tu me seduziste, talvez salvemos a empresa, disse eu, a voz a falhar. Ela levantou-se, magoada. Então diz. Mas eu não fico para ver. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Acabei por puxá-la para mim. Não consigo. Não consigo mentir sobre nós. Mas a pressão não parava. O advogado ligou: a acusação de alienação parental e manipulação emocional está pronta. Vão destruir a reputação dela. Eu olhei para Letícia, que preparava o café na kitchenette minúscula, e soube que o momento da verdade chegara. O acidente, o leak, as ameaças, tudo convergia para uma escolha impossível. Proteger-me ou protegê-la. A corda apertava. E o amanhã traria a conta final. O processo chegou aos tribunais de Lisboa na semana seguinte. Letícia e eu assistimos pela televisão no esconderijo em Guimarães. O advogado dos Santos pedia não só dinheiro, mas também uma retratação pública minha. Sofia Mendes foi vítima de uma relação abusiva com a empregada. Abusiva. A palavra era uma faca. O meu pai testemunhou por vídeo, o rosto cinzento. A minha filha precisa de ajuda psicológica. Letícia apertou a minha mão até doer. Eles vão destruir-te se não falares. Eu sabia. Mas falar significava assumir publicamente que era lésbica, que amava uma mulher, que escolhera o amor em vez do dever. A família dela já sofrera, o irmão perdeu o emprego por associação. Letícia decidiu primeiro. Eu vou falar. Amanhã dou uma entrevista. Assumo tudo. Eu tentei impedir, mas ela foi firme. Tu proteges-te há anos. Agora eu protejo-te a ti. A entrevista saiu no dia seguinte num canal nacional. Letícia, calma, bonita, disse: amo Sofia Mendes há 3 anos. Não a manipulei. Ela escolheu fugir porque não podia viver uma mentira. O impacto foi imediato.
As ações mentes subiram por curiosidade mórbida, mas os santos redobraram a pressão. O meu pai cortou-me o acesso às contas bancárias e às vinhas. Estás morta para mim, mandou por mensagem. Letícia chorou pela primeira vez. Eu abracei naquele momento, decidi. Vamos juntas ao julgamento. No tribunal, o juiz ouviu os argumentos. Eu levantei-me quando chegou a minha vez. Não fui manipulada. Escolhi o amor. E aceito as consequências. A sala explodiu em flashes. Lá fora, manifestantes LGBT aplaudiam, mas os credores da empresa já pediam falência. A sentença saiu parcial, tínhamos de pagar 12 milhões, mas o juiz recusou a retratação forçada. Vitória amarga. Letícia e eu saímos de mão dada pela primeira vez em público. Os fotógrafos enlouqueceram. Mas a empresa estava perdida, os investidores fugiam. O meu pai sofreu outro ataque e recusou uma visita no hospital. O preço era real, nome manchado, fortuna em ruínas, família destruída. Mas Letícia estava ao meu lado, viva, livre. E isso, estranhamente, bastava. Meses depois, na pequena adega que alugámos perto de Guimarães com o pouco que restava, víamos o pôr-do-sol sobre as vinhas alugadas. A Mendes Vinhos fora vendida a um grupo chinês por uma fração do valor antigo. O meu nome desaparecera dos rótulos. João Santos casara com outra herdeira e a família dele prosperava. A minha mãe enviava cartas esporádicas, frias, a pedir que eu voltasse à razão. Letícia trabalhava como consultora de transportes e eu começara a dar cursos de enologia online, uma vida mais pequena, mais verdadeira. O escândalo ainda ecoava, mas o ódio diminuíra. Algumas marcas de vinho até nos convidavam para eventos LGBT. Uma noite, sentadas na varanda, Letícia perguntou: arrependes-te? Eu olhei para ela, para os olhos que me salvaram, e respondi: nunca. O silêncio que escolhemos durante anos quase nos destruíra. A coragem custara caro, fortuna, família, segurança. Mas o preço da mentira teria sido mais alto, uma vida sem ela. O sol desapareceu atrás das montanhas e eu soube que, apesar de tudo, ganháramos. O amor, quando verdadeiro, não se mede pelo que se perde, mas pelo que se escolhe não perder. E agora, finalmente, vivíamos sem medo. O que achas tu? O silêncio protege ou destrói mais do que a verdade revelada? Verdadeiro ou falso?